Começa de novo. Entendeu? Tem um problema. Então, é o seguinte, Não dá. por quê? Não, você aponta para Senão cima. vou ter que virar. Não, vira tudo. Fica mais fácil. Mas não foi, o que significa aquele? Não, vai começar, começou já. Vai transmitindo. Só que em pé, não, O painel aí não vai aparecer. painel Você tá não vendo. aparece. Ó, então senta de novo. Pode transmitir assim, tem que parar. Pois é, isso que eu falei, parei. Aí pode começar. Mas já está. Já agora, já está. Bom, mais uma vez, boa noite. Estamos em mais uma edição dos Hangouts da LPS e do Jornal Gazeta Operária, com o assunto hoje da inevitável bancarrota generalizada que está colocada para o próximo período. Como eixo da análise, temos um fato extremamente grave que aconteceu na Argentina, que é um país vizinho, que se relaciona com a emissão de títulos públicos há 100 anos. Um título público é uma espécie de promissória que os governos emitem para poder sustentar os gastos, levando em conta que no Brasil essas promissórias, os títulos públicos, a rolagem consomem quase 45% do orçamento federal. Isso é muita coisa. Só no ano passado, por exemplo, no Brasil, nos 3 níveis da administração pública, municipal, estadual e federal, foram consumidos só em juros 360 bilhões de reais. E considerando as amortizações, isso foi para 900 bilhões de reais, que é muito dinheiro, né? Levando em conta que a Bolsa Família consome 27 bilhões. Aqui estamos falando de 900 bilhões na Bolsa Banqueira. No caso da Argentina, o que chama extremamente a atenção é que um país semi-quebrado, que em 2001 já declarou a moratória da dívida e ficou numa pressão violenta do capital especulativo até o ano passado, ou seja, ficou de 2001 a 2016, então, portanto, 15 anos de moratória. Como que um país desse, e além disso, uma crise fenomenal, né? Por exemplo, a Argentina deveria se dizer que, numa população de 40 milhões de habitantes, tem uns 40 milhões de habitantes, tem 15 milhões de pobres. Só no governo Macri, esse número de pobres aumentou em 2 milhões, que equivaleria, no caso do Brasil, mais de 10 milhões de pobres. Ou seja, é uma política totalmente confusa, a situação política na Argentina é totalmente confusa. Você tem ali um governo Macri, que ele veio para fazer acordo com o chamado Fundos Abutres, entregando o país de bandeja para os setores mais especulativos do capital internacional, e ele emite títulos públicos há 100 anos, e não que ele tenha alguma dificuldade para vendê-los. Tem 5 vezes mais oferta do que tem 5 vezes mais procura da oferta que o governo argentino estava colocando no mercado. O governo argentino estava pretendendo vender 3 bilhões e apareceram ofertas por 16 bilhões. Aí a pergunta, que impacta muito o Brasil, como que um país quebrado consegue essa façanha? Um título público é uma promissória. É a mesma coisa, para colocar de uma maneira mais gráfica. Eu estou com dívida, e aí eu emito uma promissória minha. E aí emito essa promissória há 100 anos. E aí tem um monte de interessados. Isso não é normal. Isso devemos levantar uma bandeira vermelha em cima disso aí. Isso é extremamente crítico. E também existe o fato de que, entre os compradores, existe um fundo especulativo internacional chamado Marathon, que ele é norte-americano, que ele está envolvido com a especulação da dívida da Grécia, por exemplo. Ou seja, o que está envolvido ali é um grau de podridão gigantesca. Ora, colocado o problema, vamos entender o que está por trás disso aí
que é muito importante de ser analisado, que seria assim, a pontinha de um iceberg, que demonstra a verdadeira envergadura da crise mundial. Pontinha do iceberg, portanto, a crise na Argentina, um país relativamente secundário, que de uma hora para outra faz uma operação que até poderíamos caracterizar como uma verdadeira palhaçada, com total sucesso. Agora, o que está por trás? O que está por trás é o seguinte, nesse momento no mundo, tem um excedente de capital gigantesco. Capital fictício, capital que não encontra a colocação na produção, é de uma envergadura gigantesca, fenomenal, incentivada pelos governos das principais potências que emitem dinheiro podre, assim, sem nenhuma preocupação de nada. Para vocês terem uma pequena ideia, seria até bom se tivéssemos um quadro, mas vamos tentar colocar da maneira mais simples possível. O mundo produz hoje, em números oficiais, 75 trilhões de dólares por ano. Considerando que no Brasil, por exemplo, 30%, 32% da produção são juros, impostos, você teria que tirar, e em alguns lugares mais do que isso aí, teria que tirar mais ou menos uns 30% desses 75 trilhões. Então, a produção real mundial seria mais ou menos de 50 trilhões de dólares. Só que só na especulação com derivativos financeiros, que é a forma mais podre da especulação financeira, está rodando no mundo 900 trilhões. Ou seja, você tem 20 vezes a economia real girando de uma maneira totalmente podre. Em primeiro lugar, isso. E nesse sentido, o que você tem, que está acontecendo no mundo, de uma maneira muito clara, é várias bolhas financeiras prestes a estourar. Da mesma maneira que estouraram em 2008. 2008 começa pela bolha da especulação imobiliária nos Estados Unidos. Mas todos os bancos principais do mundo, todos foram à bancarrota. E as principais empresas, todas foram à bancarrota também, no mundo inteiro. Agora, o que está acontecendo? Tudo o que levou à crise de 2008 está presente, só que com 10 vezes maior força. Esse é um fator para não perder de vista. E nós temos problemas como alguns que também apareceram nos últimos dias. Eu vou relatar 2, 3, só para vocês terem uma visão da envergadura do problema. Tem o sistema bancário na Itália, e a Itália não é qualquer país. A Itália é a sexta maior potência do mundo. O sistema bancário geral da Itália está para quebrar. Nos últimos dias, o governo italiano anunciou que vai estar resgatando 2 dos bancos que estão mais na corda bamba por quase 20 bilhões de euros, 17,5, para ser exatos. Só que não pega os bancos principais, como Unicred, por exemplo. E o próprio Monte dei Paschi, que é um dos principais, que está para quebrar há pelo menos 7 anos. E o volume de capitais podres na Itália é de 360 bilhões de euros. Que é um volume gigantesco de dinheiro. Ou seja, todo o sistema bancário italiano está totalmente podre. E esse negócio estourando, o governo não vai ter como segurar esse negócio. Vai ser uma implosão violenta. No caso da Alemanha, por exemplo, só um dos bancos, o principal deles, que é o Deutsche Bank, ele acumula em caixa 55 trilhões em derivativos financeiros. O segundo mais importante, que é o Commerzbank, também tem um volume de títulos inadimplentes, que é uma coisa gigantesca. Aí você vai para os Estados Unidos, o mesmo problema. Na Inglaterra, o mesmíssimo problema. E o mesmo problema está colocando em todo mundo. Você vai para a China, por exemplo, que é um dos países, supostamente, a locomotiva da Europa e do mundo. Você tem bolhas para estourarem lá gigantescas, de tamanho enorme. Tem a bolha imobiliária, tem a bolha dos bancos, a bolha do crédito. Por exemplo, as empresas
chinesas, elas acumulam uma dívida de 18 trilhões de dólares. Só as empresas chinesas. Que é um endividamento gigantesco que, se quebrar, o governo não vai ter como segurar esse negócio. E em todo lugar está assim. No Brasil, também. Por exemplo, no Brasil se diz o seguinte: estamos indo muito bem, porque, segundo o IBGE, no último trimestre, houve uma deflação ou seja, a inflação está chegando a zero. Portanto, os salários tiveram um aumento real de 3,82%. Ou seja, a economia brasileira estaria indo às mil maravilhas, segundo esses dados. Mas é exatamente o oposto. O Brasil se encolheu nos últimos 2 anos 8%. Então, a inflação brasileira não deveria ser 4%. Deveria ser menos 8%. Acompanhando o crescimento da produção. E, ao mesmo tempo, nós temos problemas muito graves, como, por exemplo, a Lava Jato paralisou 90 bilhões de reais em obras e destruiu alguma coisa assim como 1 milhão de empregos. O desemprego no Brasil, a gente já tem colocado isso várias vezes, oficial é de 14 milhões, que já é um número gigantesco. Indo um pouquinho além da manipulação estatística e usando os dados do IBGE também, o desemprego pula para 25 milhões. Quando você considera, por exemplo, os trabalhadores que não procuram emprego há mais de 3 meses. Já pula para 25 milhões. Agora, se você tira um pouco essa gordura de manipulação, você vai ver que o desemprego no Brasil é de 80 milhões de trabalhadores. Que é um negócio fenomenal. É um número gigantesco. Como você chega ao número de 80 milhões? Por exemplo, lembrando que, nesse momento, no Brasil, somente 33 milhões de trabalhadores têm carteira assinada, dos quais a metade ganha um salário mínimo. Salário mínimo não é salário. Então, a situação no Brasil é de um grau de crise, digamos assim, mas aquela crise indo para o buraco gigantesco. Nós temos que, enquanto a crise aumenta, o percentual de concentração da riqueza está indo às alturas. E é um grau assim de concentração de riqueza mesmo, mórbido, maior do que na Índia. Segundo os últimos dados do IBGE, você tem menos de 0,4% da população que é dona de 45% do PIB. Segundo, não é do IBGE, me enganei, é da Receita Federal. Sendo que os dados são totalmente manipulados, porque quem declara imposto de renda, normalmente declara manipulando o imposto de renda, e as grandes empresas, por 1001 subterfúgios, eles omitem uma série de coisas. Nós temos que menos de 0,5% da população deve ser dona de 80% da riqueza no Brasil. Que são números assim absurdos. Como eu disse, aqui a concentração da riqueza é pior do que na Índia. Da mesma maneira, não poderíamos dizer que, como na imprensa burguesa se fala, que o Brasil estaria estável porque o dólar o real está firme perante o dólar. Mas outra mentira deslavada, porque o real ele está firme em relação ao dólar porque é uma maneira de favorecer a especulação financeira. O capital especulativo entra no Brasil para especular com a dívida pública e sai do Brasil com a taxa de lucro garantida, por meio do dólar valorizado. Sem contar a história dos swaps cambiais, que são uma espécie de seguros que o governo dá para o capital estrangeiro especulativo, para que eles não percam lucro de maneira nenhuma quando ele sai do Brasil. A situação da economia brasileira é de um grau de criticidade dramático. E, dito isso tudo,
que nós podemos concluir aqui com uma tese. A tese é a seguinte: está para estourar no mundo a mãe de todas as bolhas. Então, existem várias bolhas no mundo. A bolha da especulação imobiliária, a bolha do consumo, a bolha dos empréstimos, etc, etc. Mas a mãe de todas as bolhas é a bolha das dívidas públicas. Esses mecanismos que eu comentei aí, do excesso do capital fictício rodando no mercado, como eles estão rodando no mercado mundial, em cima das leis do capitalismo, só podem conduzir ao que sempre aconteceu em toda a crise, que de uma hora para outra, uma destruição feroz de forças produtivas que começa com o enxugamento do excesso do capital fictício. Sempre foi assim, desde 1847. Sempre. Até a crise de 2008, onde houve uma destruição de capital fictício gigantesco, que começa por aí, depois vai se aprofundando e vai entrando na destruição de forças produtivas generalizada. E essa mãe de todas as bolhas, ela tende a estourar no próximo período. Isso não vai se aguentar. Os últimos números estatísticas que estão aparecendo sobre o problema da queda do barril do petróleo, está por aí também. E está tudo apontando para o problema de uma grande explosão da crise capitalista mundial a partir do entravamento da especulação financeira da dívida pública mundial. Está por aí o problema. Na hora que estourar por aí, vocês vão ver uma hecatombe no mundo inteiro. Quando que isso vai acontecer? Bom, a gente não sabe, mas cada vez está mais próximo. Eu duvido que esse negócio se sustente mais de que 1 ano, 2, 3. E quanto mais demorar, com mais força ele vai explodir. Como sempre aconteceu. São as leis do capitalismo em ação. Nesse sentido, muito importante, o imperialismo sabe de tudo isso aí. Se você pega os discursos, as declarações dos grandes capitalistas internacionais, dos grandes, né? Dos grandes especuladores financeiros, ele te fala com todas as letras. O problema é esse e esse. Eles sabem de tudo. Aí, qual é o plano B para a solução da crise? Eles também falam abertamente. Não temos plano B. Você pega, por exemplo, as declarações do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo, que é um grande especulador. Ele fala exatamente isso. Nesses dias apareceu na internet várias declarações de outros mega especuladores, como, por exemplo, um Jim Rogers, um mega especulador norte-americano. Ele falou, não tem plano B, esse negócio tem um buraco, e em qualquer momento vai dar uma explosão brutal. Isso aqui. E assim você tem vários falando. Em 2006, 2007, quem falava mais isso aí era um tal de Nouriel Roubini, que é um economista, que na época era assessor, tinha sido assessor do governo Clinton e do Fundo Monetário Internacional. Ele falou, vai estourar em qualquer momento uma grande crise imobiliária. E a crise imobiliária estourou. Agora tem vários economistas, vários especuladores falando, vai estourar uma grande crise mundial. Bom, o imperialismo, sabendo disso, ele está apertando o regime político no mundo inteiro. E aqui devemos voltar a lembrar que há uma movimentação golpista que está acontecendo em todos os países do mundo. Todos. A política está colocada em escala mundial, a política de ir na direção de ditaduras de cunho bonapartista. Ainda não abertamente fascistas. O bonapartismo seria uma ditadura de cunho não necessariamente militar, seria mais policial, burocrática, pode entrar o exército no meio ou não, mas que não destrói por completo todas as liberdades democráticas. Seria uma espécie do que foi o governo do Castelo Branco aqui, ou o governo de Isabelita Perón, por exemplo, antes da ditadura de Videla, na Argentina. Né? Existem vários exemplos assim. Eles vêm para cima, eles fecham sindicatos, eles
mata algumas pessoas, tortura, mas não em larga escala, mantém algumas liberdades ainda. Essa é a política preferencial colocada para esse período. A vitória de Macron na França está relacionada com isso. Foi uma vitória que ela foi consolidada no parlamento, mas ela andou, em grande medida, por fora do parlamento. O bonapartismo é o avanço por fora dos mecanismos parlamentares. A mesma coisa foi visto, por exemplo, na Inglaterra, mas de uma maneira muito mais dramática na Inglaterra. Em 3 meses na Inglaterra, houve 3 atentados terroristas. E todos super suspeitos, com ligações evidentes do serviço de inteligência com esses grupos que fizeram os atentados terroristas. Então, tem várias análises na internet que mostram toda a trilha de quem era esse tais terrorista. Na França, a mesmíssima coisa. O atentado de Paris, o atentado de Marselha foi exatamente isso. Né? Mesma coisa pode se dizer nos Estados Unidos, onde a situação passou da dramaticidade. O governo de Donald Trump, que era para ser um governo de cunho bem bonapartista, por fora do parlamento, não conseguiu avançar. E, nesse momento, eles estão querendo dar um impeachment. Seria um golpe bonapartista dentro do bonapartismo que não conseguiu decolar. Então, é uma coisa, todo um emaranhado de problemas para eles resolverem o verdadeiro problema, que é estabilizar a brutal queda da taxa de lucros, que a gente já tem denunciado várias vezes. Aliás, denunciado não, repetido as informações da própria grande imprensa imperialista, que caiu nos últimos 5 anos 25% no mundo e nos últimos 2 anos 32% no Brasil. Lucro caindo significa empresas quebrando. Empresas quebrando é o fim do capitalismo, e o capitalismo, pelas próprias leis de funcionamento, nunca vai morrer por uma quebradeira. Eles vão morrer por uma revolução. Porque eles são capazes de matar a própria mãe para salvar os lucros. Nesse sentido, muito importante voltar sempre a discutir um pouco sobre os principais pontos onde o risco de guerra mundial está mais claro. Nesse momento, existem 3 ou 4 pontos onde as contradições estão aumentando em primeiro lugar, e depois existem outros pontos secundários. Em primeiro lugar, caso Oriente Médio. Deve ser dito aqui, que a gente já está avaliando o Oriente Médio já há várias semanas, colocar novos elementos. Houve um golpe de Estado na Arábia Saudita disfarçado, né, onde o herdeiro ao trono, o príncipe herdeiro ao trono, um tal de Mohammed bin Naif, que é o ministro atual do interior, ele foi tirado como herdeiro ao trono e foi colocado no lugar o filho do rei, que se chama Mohammed bin Salman. Bom, o que importa isso aí com a minha situação no meu local de trabalho no Brasil? Bom, importa no seguinte: a Arábia Saudita é o detentor das maiores reservas mundiais de petróleo, nesse momento segundas depois da Venezuela, mas é quem domina o grande comércio mundial do petróleo. E quem está na base dos petrodólares, quem está na base de que os Estados Unidos inundem o mundo inteiro de dólares podres, repassando a inflação para o mundo inteiro. Aí o que acontece? Eles colocaram esse Mohammed bin Salman ali, depois da visita do Trump. E quem é esse príncipe de apenas 31 anos? Esse príncipe está por trás da guerra do Iêmen, que fica no sul da Arábia Saudita, onde mataram gente. É um verdadeiro massacre isso aí. Está por trás da guerra da Síria, onde tem injetado muito dinheiro nos grupos terroristas, junto com os Estados Unidos e até o Catar. Está por trás da desestabilização da Líbia e de vários outros países. Ele está por trás, portanto, da desestabilização do Oriente Médio, onde pode estourar uma guerra mundial nuclear. Nesses dias, por exemplo, derrubaram um avião sírio que era apoiado pelos russos.
Isso significa que em qualquer momento uma manobra mal feita pode dar lugar a uma guerra em altíssimas proporções, envolvendo Estados Unidos, Rússia, Irã, e Rússia é uma potência nuclear, ou seja, e tem ali toda uma situação de alta octanagem, com novos elementos entrando em ação o tempo inteiro. Se entrar em ação, se entrar em cena uma grande guerra no Oriente Médio, isso levaria a uma crise mundial de altíssimas proporções, gigantescas. Imagina o seguinte, imediatamente uma guerra isso para entender como que as coisas estão conectadas. Uma guerra de largas proporções no Oriente Médio, imediatamente faria os preços do petróleo dispararem em 3 vezes. Isso impactaria os preços dos alimentos, entravaria o comércio mundial e a crise no Brasil, se nós estamos falando hoje em 25 milhões de desempregados oficiais, iria para 50. A economia travaria, o desemprego iria a 10 mil por hora, etc. Nada muito diferente que já não tenha acontecido. Que a gente já falou muitas vezes, a história se repete, só que em forma de espiral em outro nível. A crise de 74 foi isso. Só que a crise que está colocada agora em proporções muito maiores. E situações muito similares nós temos em outros lugares, como no Mar do Sul da China, situação de altíssima octanagem também. Na Ucrânia, o negócio está esquentando de novo, e está entrando em cena um fator de crise que ficou estabilizado mais ou menos 70 anos. A crise na Europa, entre os Estados Unidos e os europeus. A cada dia que passa, mais elementos de crise estão entrando em cena. Por exemplo, talvez vocês tenham visto na imprensa, o Google recebeu uma multa bem grande da União Europeia. Pode levar a alguma coisa assim como 200 bilhões de euros. Então, há um jogo de pressões entre os Estados Unidos e a União Europeia, um que multa o outro. Entrou a Apple, entrou a Volkswagen, agora a Google, os Estados Unidos que tentaram barrar o gasoduto que vem diretamente passando por cima das sanções da Rússia, de São Petersburgo até a Alemanha. Os Estados Unidos são contra, houve sanções contra isso. Houve a questão do Donald Trump tentar impor maiores compras de armas para os países da OTAN, e há toda uma série de fatores que estão levando a contradições cada vez maiores entre a Alemanha e a União Europeia e os Estados Unidos. E isso demonstra, mais uma vez, que a situação de frente única entre as potências imperialistas também está com os dias contados, que também é mais um fator de guerra. Dito isso, e uma questão que não devemos esquecer, que conforme a crise aumenta, os vazamentos de informações são cada vez maiores. Então, nós temos sérios vazamentos de informações dos serviços de inteligência, que se abriu uma nova etapa a partir de 2015, quando o BND, que é a Polícia Secreta alemã, falou que esse príncipe que assumiu agora na Arábia Saudita era um desastre, que ele poderia provocar uma guerra mundial tranquilamente. Isso os serviços secretos alemães falaram em 2015. Agora esse mesmo príncipe subiu estava ficando ali no segundo nível da monarquia em 2017. Bom, agora trazendo tudo isso um pouco para o Brasil, o que nós devemos voltar a refletir é o seguinte: as contradições entre as várias alas do regime político brasileiro estão indo a 10 mil por hora. O imperialismo está numa corrida desesperada para tirar o Temer e acabar com o regime político por inteiro atual, para colocar no lugar um novo regime político, que seria a ditadura de cunho bonapartista. Da mesma maneira que os militares fizeram no Brasil, quando colocaram somente 2 partidos no poder, que era a Arena e MDB. Agora estão querendo uma coisa parecida. Nesse sentido, o tiro de largada foi dado com as delações da JBS, que aconteceram em maio.
E, nesse momento, o que nós temos é que quem está sendo afetado, que seria o governo Temer e todos o regime, os partidos políticos no geral, pelo menos 28 dos 35, que são todos os principais e mais um pouco, estão todos tentando ver mecanismos para resistir a eles serem varridos do mapa e tentar fazer algum acordo com o imperialismo desde uma certa posição um pouco menos fraca. Temer, nesse momento, ele está sendo apoiado pelo PSDB, com contradições, e por todo mundo, pelo próprio PT também. O PT, por exemplo, chegou a um ponto que ele é contra a cassação do Aécio Neves, que é normal, porque se o Aécio Neves cair, já abre uma brecha brutal para que outros políticos também caiam, até o próprio Lula e os demais todos, e que todos vão parar na cadeia. Que é isso que o imperialismo está propondo como política. Nesse sentido, muito importantes são essas idas e vindas do governo Temer para tentar manter uma certa estabilidade do regime político. Aí tivemos, nesse momento, uma série de ações do governo Temer que são também de alta octanagem, são dinamita pura. Então, por exemplo, o governo Temer está soltando aproximadamente uns 6 bilhões de reais em dinheiro para tentar controlar a base parlamentar. Já soltou mais de 1 bilhão. E já anunciou hoje de que vai soltar mais 100 mil bolsas do FIES, que vai aumentar o Bolsa Família em 4,6%. O que mais temos aqui? Bolsa Família. E que vai liberar mais 1 bilhão em emendas parlamentares. Ou seja, totalmente contra a PEC 55, que é a lei do teto dos gastos, que tinha sido imposta pelo imperialismo. Se o Temer está liberando essa verba, ele vai ter que compensar isso, por exemplo, cortando mais na carne, cortando mais nos gastos sociais. E o que eles disseram exatamente, que eles vão tentar não cortar os gastos sociais. O que eles vão fazer é puxar mais forte nas privatizações e nas concessões. Então, privatização dos Correios, da Petrobras, dos bancos públicos, em cima dessa política de salve-se quem puder, ficou muito mais iminente agora por conta da pressão do próprio governo Temer de se salvar, nesse momento, em cima da pressão que está recebendo do imperialismo. E o próprio governo Temer, ele está, e os demais partidos, estão recebendo, aí sim, que uma pressão enorme do próprio imperialismo a partir da Lava Jato, por exemplo, e os demais mecanismos do judiciário. Nós estamos tendo agora que foi ontem, a denúncia de Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, contra Temer, em cima daquela denúncia que aconteceu com o deputado Rocha Loures, da mala com os 500 mil reais. E ainda suportado pelos áudios da JBS. Só que o que acontece? Aí tem mais um probleminha. Para poderem tirar o Temer e dar um impeachment contra ele, precisaria de conseguir que o Temer não consiga 172 votos. Esse é um problema. Que o Temer, em princípio, nesse momento, teria 172 votos para mais. Então, não está sendo tão simples tirar o Temer do governo. Precisaria apertar muito mais, e eles estão apertando de várias maneiras. Tem, por exemplo, a delação premiada do Palocci, que já começou. Só que o Palocci já foi condenado, acho que hoje, a mais de 12 anos de cadeia. E aí o que acontece? E o que é esse aperto? Porque tem ainda mais condenações contra o Palocci, que está em andamento. Precisam criar um impacto muito grande contra o Palocci para que ele tope dedurrar Lula, o governo Temer e demais. E daí viria uma nova implosão, de novo. Está para entrar em cena agora o chamado recall das delações da Odebrecht. Também criar um forte impacto. Eles estão querendo desmoralizar o governo para tirar o governo como um todo. Só que o que acontece? Eles avançaram gradualmente, mas já eles pegaram
depois das delações da Odebrecht, setores que eles não tinham pego até o momento. Por exemplo, o PSDB. Aécio Neves está para ser indiciado, quer dizer, já foi indiciado, está para ser encarcerado em qualquer momento. Uma questão de tempo isso aí. E as delações atingiram também o Gilmar Mendes. Eu estava assistindo uma entrevista do jornalista Kennedy Alencar, que foi ao ar no SBT, acho que 2 dias atrás, foi na sexta, mais ou menos, onde o Gilmar Mendes, nessa entrevista, ficou falando durante meia hora sobre o que ele achava dessas coisas todas. E é evidente que o Gilmar Mendes já entrou no furacão dessas acusações todas. Devagar, mas já entrou. Que nem o PSDB entrou devagar também, alguns anos atrás. E agora já está recebendo um impacto. Então, desse lado mais dos políticos tradicionais, está sendo buscada uma saída de cunho negociado. Tem que ver até que ponto que eles vão conseguir fazer isso. E aqui, o que é muito importante, é que o regime político atual ele está caindo aos pedaços. A sentença contra o Lula sai em qualquer momento. A Procuradoria-Geral da República, por meio dos procuradores de Curitiba, encabeçados por aquele procurador Delanol Daltan, eles pediram a culpabilidade do Lula, mesmo que não tenha aparecido prova nenhuma. E eles estão levantando uma série de mecanismos extrajurídicos, entre aspas, né? Usando o vale-tudo da lei anticorrupção, da lei das organizações criminosas, que foram aprovadas durante o próprio governo Dilma, para condenar Lula. E essa não é a única acusação contra Lula, tem várias outras, em cima das delações previadas da Odebrecht, por exemplo. Mas as que estão para vir. Agora, um fator muito importante. Lula sendo condenado agora ao depósito, porque isso é uma questão de tempo. Porque quem tem na mão os mecanismos do judiciário é o liberalismo nesse momento. Também deveria se lembrar outra coisa. O golpismo no Brasil está crescendo de maneira muito acelerada. Vou dar mais 2 informações. Ele passou do PT, que ficou praticamente um partido em termos de integração ao regime, que ele está sendo muito massacrado. A vida dele está com data de caducidade clara, né? Como alternativa parlamentar nas atuais condições. O PMDB já está na fase final também. Agora eles foram para cima do PSDB e de outros 28 partidos, como um todo. Só que detalhe muito importante. Eles não pararam por aí. Eles estão indo para cima do ministro do STF, o Gilmar Mendes, porque ele é ligado ao PSDB, e também não pararam por aí. Começaram a aparecer delações contra o próprio Deltan Dallagnol, e que seria quem está acusando o Lula, por exemplo, um dos principais procuradores, e também contra a máfia das delações premiadas. Bom, vamos entender um pouquinho isso aqui, porque isso revela como que o golpe ele vai crescendo de maneira gradual e escadinha. Do PT, PMDB, agora PSDB mais 28 partidos, pegaram uma parte do judiciário, estão pegando uma parte da Lava Jato. Por exemplo, o que foi denunciado em relação ao procurador Deltan Dallagnol? Que ele está comercializando palestras, pelas quais ele recebe por cada uma de 30 a 50 mil reais, o que é proibido pelo próprio Estatuto da Procuradoria-Geral da República. Ele não poderia fazer isso. Surgindo isso aí, já é um ponto de que o negócio está meio que na corda, ou seja, não é aquela Lava Jato tão compacta. E também surgiram muitas denúncias em relação ao escândalo da negociação das delações premiadas nos escritórios da advocacia. Então, familiares dos procuradores e dos juízes, eles estão envolvidos nisso. Por exemplo, a esposa do juiz Sérgio Moro está envolvida na delação premiada da OAS.
15 milhões de reais. E tem várias assim. Quando começa a aparecer isso na grande imprensa, bom, alguma coisa deveria ser pensada. E aí entramos na cereja do bolo dos problemas, do avanço do golpismo, que seria a questão do papel das Forças Armadas e da Rede Globo. Em relação às Forças Armadas, quem manda hoje nas Forças Armadas, em primeiro lugar, é o GSI, não é o Ministério da Defesa. O ministro Jungmann, ele é um figurante, quem manda é o general Tigoy, só que ele tem muito vínculo com o governo Temer, conforme as denúncias da grande imprensa. Agora, o que acontece? Ele, nesse momento, acumulou mais poder que o que tinha o ministro do SNI, o Golbery Couto e Silva, da época dos militares. Então, esse poder da instituição, ele é gigantesco, cada vez maior. Se vai ficar Echegoi, que é um elemento da extrema-direita, ou outro, nós vamos ver isso aí, nós não sabemos. Mas que as Forças Armadas estão pegando um papel, de novo, extremamente importante na política nacional, isso é um fato. E também deveria ser avaliado com mais detalhes a própria situação da Rede Globo, que tem sido um instrumento do golpismo, só que nesse momento o imperialismo norte-americano está avançando também contra a Rede Globo. Vamos ver algumas informações sobre isso. No dia 23 de maio, foi preso na Espanha, em uma operação conjunta do Ministério Público Espanhol, Ministério Público Suíço e o FBI, Sandro Rosell. Quem era esse Sandro Rosell? Era o ex-presidente do Barcelona. O que nos importa o ex-presidente do Barcelona com o Brasil, com a Rede Globo? Bom, esse Sandro Rosell, segundo as denúncias do FBI, tinha muitas vinculações com Ricardo Teixeira, que era o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Então, não pode perder esses nomezinhos de vista, que é muito importante. Com isso, a Rede Globo ficou super exposta. Por quê? Porque Teixeira e Sandro Rosell eram dois dos principais operadores da FIFA, da corrupção que também envolvia a Rede Globo. Em primeiro lugar, ele começou a ser acusado, deixa eu ver aqui os meus dados. A partir de 2010, começam as denúncias contra Ricardo Teixeira em cima de uma empresa chamada ILS, que tinha o quê? Principalmente o escândalo da revenda de ingressos da Copa do Mundo. Isso foi em 2010. Aí o negócio vai avançando. Em 2012, a FIFA denuncia João Belanche e Ricardo Teixeira por ter recebido dinheiro de corrupção entre 92 e 97. Em maio de 2015, isso aqui é muito importante, em maio de 2015, o FBI vai à Suíça, estoura uma reunião da cúpula da FIFA e leva preso para os Estados Unidos 7 figurões da FIFA, em maio de 2015. O que isso tem a ver com o Brasil? Que um desses figurões era o presidente, era o brasileiro, que era da CBF na época, José Maria Martins, que também está envolvido, por meio de empresas laranjas, na fraude dos direitos de transmissão das partidas de futebol, das Copas do Mundo. Muito importante isso aí. E ele foi preso, e está preso ainda nos Estados Unidos. A empresa, é bom dar os nomes aqui, porque eu fiz um apanhado disso aí, vários organismos da imprensa brasileira e também internacional, como o Jornal do País, The Guardian, que é um jornal, o País é espanhol, The Guardian é britânico. Então, eles atuavam por meio, esse José Maria Marim, por meio de uma empresa de um ex-jornalista e empresário que tratava diretamente com a Globo, esse jornalista chamado Hawila, e a empresa, o nome seria a empresa Traffic.
Já tem um monte de empresas que a Rede Globo e esses mafiosos da FIFA criaram, principalmente nos paraísos fiscais, no Caribe, principalmente, a partir de onde a operação é mais ou menos assim. Eles compravam, eles vendiam, a FIFA vendia os direitos autorais para essas empresas laranjas, que, por sua vez, vendia para a Rede Globo e outras empresas na Argentina, por exemplo, outras redes de transmissão, e, dessa maneira, o percentual que repassavam para os clubes caía de maneira super absurda. O normal era os clubes levarem 70% do faturamento, e, dessa maneira, eles levavam 10%. E o restante ficava na miudezas da corrupção. Isso tudo está, assim, com muitos detalhes, disponível na internet e nos órgãos de imprensa. Aí, avançando um pouco mais, a partir do fevereiro, começa a investigação do FBI contra a Rede Globo, contra os contratos da Rede Globo com a CBF. Já é um ponto também de alerta para ficar assim, bem alerta. E essas investigações estão dando continuidade às investigações contra Teixeira e Avelange, e tudo por pressão do FBI, que vem de 2014 e que começaram a pegar mais intensidade a partir de fevereiro de 2017. Bom, essas informações todas são públicas, podem ser analisadas, e elas começaram a ficar mais públicas em cima da pressão do próprio FBI, que fez com que essas delações começassem a ser divulgadas principalmente a partir da imprensa mundial, um pouco a partir da imprensa nacional. A partir daí, acontece um fato muito interessante nos últimos 24 meses, que a Rede Globo repassou para os seus acionistas majoritários, que são os 3 filhos de Roberto Marinho, 5 bilhões de reais. Isso não é uma operação normal. Isso é uma operação que sempre só é feita quando os acionistas majoritários estão para cair fora do negócio. Então, por que a família Marinho está caindo fora e o que está por trás? É simples. A família Marinho está sob grande pressão. A Rede Globo já quebrou em 2003. Quem resgatou a Rede Globo foi justamente o governo do PT, primeiro o governo Lula, quando Palocci era o ministro da Fazenda. Então, aí também tem um ponto muito importante, que tem que ver a pressão que estão exercendo contra Palocci nesse momento na delação premiada. Porque ele não teve a oportunidade, ele ofereceu, na última declaração que ele deu 1 mês e meio atrás para Moro, de que ele estava disposto a fazer a delação premiada. O que aconteceu? Moro não aceitou. Ele tascou nele 12 anos de cadeia. É óbvio por quê. Porque, mais um fator aqui, o Palocci teria como levar para o mesmo terreno da bancarrota o sistema financeiro brasileiro inteiro. Todos os bancos, não por um acaso, agora é uma briga entre o Banco Central e a Procuradoria-Geral de por onde que vão ser feitas as delações premiadas. E, junto com isso, estaria também a Rede Globo, que foi o próprio Palocci que resgatou. Ou seja, a situação está indo a um nível de podridão cada vez maior, mas por trás da podridão que nós temos aqui, basicamente, é uma pressão gigantesca do imperialismo norte-americano para implodir o regime político e passar a controlar as nossas empresas de maneira direta. E comprar tudo que é grande empresa nossa, brasileira, a troco de pinga. Da mesma maneira que eles estão fazendo com o Odebrecht. Eles estão liquidando o Odebrecht porque ela é detentora da tecnologia do submarino nuclear, da tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas, de defesa e assim sucessivamente. Mesma coisa com a JBS, uma coisa com a Embraer. Já denunciamos, de fato, nós repetimos a denúncia, que tem agentes do imperialismo, quer dizer, agentes do Departamento de Justiça norte-americano, que atuam dentro da Embraer, dentro da Petrobras, dentro do Odebrecht, com acesso a absolutamente tudo e pago por essas empresas ainda.
seja, o Brasil, na verdade, acabou. Vamos ser claros? O Brasil, como país independente, etc., acabou. O que o imperialismo está fazendo nesse momento, nesse status quo anterior, tentando converter o Brasil num Porto Rico. Obviamente que a coisa não é tão simples, poderá haver reações, mas o esquema das empresas que estavam montadas nesse momento acabou. O regime político acabou também. Por isso, para acabar a exposição, essa greve do dia 30 é uma greve importante, uma paralisação importante para denunciar isso tudo, chamar os trabalhadores pela unidade e contra todos os ataques dos golpistas, que agora deram uma espécie de parada por conta dessa luta entre o imperialismo e os setores de centro do regime que estão sendo atacados pelo imperialismo, mas é uma parada momentânea. O imperialismo é muito mais forte e certeza que, se ele precisar aplicar um golpe mais duro, ele tende a ir para cima. Essa, pelo menos, é a tendência. Agora, também devemos denunciar aqui que a esquerda, no geral, que ela não está enxergando nada do que nós estamos colocando, ela está no fora Temer, tudo bem fora Temer, só que buraco muito mais embaixo do que o fora Temer. É o fora Temer e fora todo esse monstro de ataques que estão sendo colocados contra os trabalhadores. A esquerda e a burocracia, principalmente a burocracia sindical como um todo, não está explicando nada e ela está travando as paralisações do dia 30. Ela não está levando a luta com a força que se devia. Por quê? Porque ela está com medo de derrubar o governo Temer, principalmente com um movimento de massas que ela não consiga controlar. E isso abriria uma situação pré-revolucionária no Brasil, que também colocaria a possibilidade bem clara de as massas passarem por cima da própria burocracia. Então, não temos esse problema. E a política das eleições já, nessas condições, pior ainda, de uma constituinte já, o negócio é falso. Não dá quer dizer, é falso. É a política do imperialismo. Não tem eleições já, sendo que elas são tão controladas. E constituinte já, acaba com essa Constituição para colocar uma 10 vezes pior, que é o que o imperialismo gostaria de fazer. A política também da Frente Ampla de Esquerda, seguindo os moldes da Frente Ampla Uruguaia, nesse momento, também é uma política que só tende a endireitizar muito mais a política da esquerda, que já está bastante tímida, né? Colocar o Requião, colocar o Ciro Gomes, sendo que eles, nas declarações, já falaram que eles são a favor do capital estrangeiro, com todas as letras, que eles são a favor de fazer alguns acordos, etc. Isso não é a solução. Não somente que não é a solução, senão que abre mão para um total massacre dos trabalhadores. Por isso que nós precisamos é colocar nas ruas a luta pela unidade dos trabalhadores e contra todos os ataques dos golpistas. Vou fazer as questões para aqui, depois vamos abrir para o auditório também, né? Diana Lafay, que setor da burguesia nacional apoia a FHC para impedir que Temer renuncie? Eduardo Lima, a euforia com a subida da popularidade de Lula e do próprio PT está fazendo a esquerda pequeno burguesa se iludir com a gravidade do atual momento político? Luiz Fernando, a esquerda socialista deve se desvincular da cooptação lulo-petista? Sim. Tá. Bom, realmente é assim, Diana, o FHC, o que ele está colocando como saída? Nesse momento, ele está coincidente com o Lula, né? Hoje, por exemplo, foi divulgada uma entrevista de Lula concedida a uma rádio mineira, né? Que se chama Itatiaia. E o Lula coloca a mesma política do FHC. Ele está pedindo eleições já, nesse momento. Que saia o Temer e que venham as eleições já. Ou seja, as eleições já seria uma versão das eleições em outubro de 2018. É mais ou menos a mesma versão. Agora, o que acontece? Eleições já implicaria em umas eleições que vai ter a Lava Jato no cangote de todo mundo. Então,
com o poder da pressão econômica, porque agora acabou o Caixa 2, esse regime político agora se sustentava no Caixa 2. Quem vai ser eleito, quem vai ter dinheiro, é quem o imperialismo quiser. Quem tiver Caixa 1. Isso é em primeiro lugar. E ainda com as acusações de corrupção, a maioria dos políticos atuais, ninguém vai conseguir se eleger a nada. Só que o que acontece? A política do FHC, a política de Lula, que nesse momento está coincidente, e de vários outros políticos, de uma saída eleitoral, de fato significa uma saída negociada com o imperialismo. Tem outros que falam isso mais claro. Por exemplo, nessa entrevista do Gilmar Mendes no SBT, ele falou claramente que a saída nesse momento é um acordo. Todo mundo está buscando um acordo. Um busca um acordo para a eleição já, outro busca um acordo para eleições um pouco mais para frente, que seria o problema que tem nesse momento Gilmar Mendes. Gilmar Mendes não, Michel Temer. Ele não pode sair nesse momento do governo e abrir eleições já, senão ele vai para a cadeia. Precisaria ter uma anistia. Gilmar Mendes disse, precisamos anistiar todo mundo. Aí entra o papel do Rodrigo Janot, que é muito importante, Procurador-Geral da República. Ele era um elemento da extrema-direita, só que um elemento mais, não sei se pode, menos de extrema-direita que o normal, digamos assim. Ele era um elemento mais ligado ao PSDB, setores mais direitistas do PSDB. Quando colocaram no colo dele a questão da JBS, ele foi obrigado, ele fez, inclusive, uma declaração, um artigo, foi publicado na Folha de São Paulo, onde ele fazia, não tive outra opção que homologar essa delação, porque a situação é muito grave. Ele disse isso com todas as palavras. Então, colocaram no colo dele um abacaxi. E, nesse momento, o que ele está oferecendo? Porque ele tem um pé no imperialismo e um pé nessa ala centrista. Ele está oferecendo uma anistia geral do Caixa 2. Só que, detalhe, essa não é a política do imperialismo. O imperialismo não quer anistia geral de Caixa 2 nenhum. Ele pode até aceitar isso como um passo intermediário, que ele aceitou o PSDB. Por quê? Porque o imperialismo que ele quer é sugar até a última gota de sangue dos trabalhadores. Se ele aceita a anistia do Caixa 2, o que acontece? Ele aceitaria o regime político atual. E o imperialismo impõe uma renovação do regime político atual para poder vir com uma política muito mais de força, na qual esse regime político atual não se encaixa. E aí que entra o grande problema. O imperialismo não consegue avançar em cima desse regime político atual. Ele precisa ir por fora do parlamento. Ele precisa dar um golpe de Estado. Seja por meio de uma constituinte, ou seja por meio de um golpe de Estado militar. Que nesse momento seria a la Castelo Branco. Dá um golpe de Estado militar, já há alguns sintomas sobre isso. Esse governo militar chama eleições, impõe quem eles quiserem. E militar, você pode ter nesse momento o general Vilas Boas, que aparentemente é um general constitucionalista, democrático, etc. Mas não sabemos o que acontece quando o imperialismo quer dar um golpe militar. Esses mais constitucionalistas desaparecem do mapa em 2 segundos. No exército do Allende, aquele que foi assassinado de Tellier, se não me estiver mal lembrado, Tellier, também é quase isso o nome, me fugiu o nome. Ele foi assassinado depois numa bomba, atentado à bomba nos Estados Unidos. E ele foi tirado dos setores do comando do exército em 2 segundos. Aqui no Brasil também, Luiz Carlos Prestes, 3 dias antes do golpe de 64, ele falou, golpe de Estado não vai acontecer porque os generais nacionalistas vão impedi-lo. E, de fato, tinha muitos generais nacionalistas. O que aconteceu? Tiraram esses generais nacionalistas em 2 tempos. Não, porque quem tem o poder é o imperialismo. E quem controla o exército é uma burocracia também. Burocracia militar, que nem aconteceria a burocracia sindical. Burocracia sindical, assim, se a empresa apertar muito e der um pouco de dinheiro, a direita se cresce. Burocracia do exército é a mesmíssima coisa. Se o imperialismo apertar, comprar uns e mandar outros para a cadeia, mesma coisa. Tá? Sobre a questão
da esquerda pequeno-burguesa, da pergunta do Eduardo Lima, a questão é também o caráter de classe da esquerda pequeno-burguesa. Você pega partidos como o próprio PT, que, em termos de classe, como partido, é uma esquerda pequeno-burguesa, representa os interesses da camada média da população, também o PSOL e os demais, no geral. Eles enxergam, nesse momento, a questão do bem e do mal e dos próprios privilégios. Nesse sentido, eles não veem a questão do fator, que nesse momento está um pouco oculto, social dos trabalhadores. Então, eles enxergam assim, trabalhadores totalmente paralisados. Então, trabalhadores não existem no jogo de cena. Aí você tem o imperialismo super forte e o Temer aparentemente forte. Então, seria entre eles a briga. Só que entra a questão da corrupção. E a corrupção é má. Portanto, tem que ser feita a luta contra a corrupção. Temer é corrupto, Temer é mau. O problema é que, avaliando dessa maneira a conjuntura política, você só pode ir a parar em resultados catastróficos. Então, a Lava Jato, ou uma boa parte do PSOL, até PSTU, soltaram uma série de matérias aprovando a Lava Jato, não entendendo esse jogo de classe que tem por trás. Aí fica inviável por completo se propor qualquer luta se você coloca como instrumento do bem o próprio instrumento que mais representa o imperialismo nesse momento. Então, é absurdo. O que deve ser analisado aqui é uma luta de classes. Você tem uma luta de classes entre as classes sociais, entre a burguesia, por exemplo, imperialista com a burguesia, o que sobrou da burguesia nacional, os políticos burgueses. Há uma luta nesse momento por interesses econômicos, em primeiro lugar, que tem um reflexo político. Os trabalhadores estão paralisados. E aqui um outro ponto. Estão paralisados, mas por quanto tempo? Nós não sabemos. Mas em cima dos ataques que virão, provavelmente os ataques colocarão a classe operária em movimento no futuro próximo e em escala mundial. Aí nós teremos um novo peso pesado entrando em cena. De um lado, o imperialismo, do outro lado, os trabalhadores, e aqui no meio, um setor intermediário cada vez mais implodido, que seria o setor da burguesia, da esquerda burguesa, da esquerda pequeno-burguesa, e mais outros setores. Poderão surgir outros setores? Sim. Poderão surgir novos setores nacionalistas, nós vamos ter que avaliar. Mas o ponto é, surgirá no próximo período a mobilização da classe operária. O papel dos revolucionários é, nesse momento, não pensar de que as greves dependem da gente. Não depende. Nós podemos até fazer uma força, orientar alguma coisa, mas o trabalhador ainda não está se movimentando. No próximo período, o trabalhador vai estourar em greve, não por nossa causa, senão por conta dos fenomenais ataques. O nosso papel vai ser, nesse momento, tudo que a gente conseguir organizar, a imprensa principalmente, jogá-la com peso para atuar nessa situação pré-revolucionária e orientar os trabalhadores em cima da nossa imprensa. Nós não vamos precisar ir numa fábrica para provocar uma greve. A greve já vai existir. Não vamos precisar ir lá para orientar os trabalhadores sobre o que fazer na greve, tentar unificar as greves e assim sucessivamente. Coisa que os trabalhadores, de maneira confusa, e numa situação pré-revolucionária, já tendem a fazer de por si. E, por último, a pergunta do Luiz Fernando. A esquerda socialista deve quê? Se desenvolver, desvincular do lulopetismo. Do lulopetismo. Bom, é uma questão de classe. O que acontece? Se desvincular no sentido político. Deve ser seguir uma política revolucionária em prol dos trabalhadores. O agente que pode fazer a revolução socialista são os trabalhadores. Então, nesse sentido, a política do revolucionário não pode ser a política de conciliação de classes com a burguesia, em primeiro lugar. A política do PT é uma política que a gente chama de Frente Popular, que significa o seguinte: uma organização pequeno-burguesa que tem uma base eleitoral nos trabalhadores e que ele
conduz a política em cima de negociações, e mais do que isso, em cima de uma conciliação de classes com setores secundários da burguesia. Essa política, isso aqui é muito importante, ela, como tudo na vida social, e qualquer vida, ela passa por etapas. Ela nasce, cresce, chega no ápice e depois se enfraquece e morre. Nesse momento, a política que Luiz Fernando chamou de lulopetista, e eu colocaria a categoria de frente popular, em cima dessa caracterização que eu falei, ela está em fase terminal. Na década de 80, ela estava robusta, forte. O PT tinha muito militante, fez uma campanha fabulosa, quase ganha a presidência em 89, era um partido muito forte, era juventude, muito vigor. Ele começa a se desgastar pelo apoio indireto que ele dava, e às vezes até direto, para o governo do FHC. A partir de 2003, porque a coisa também não vai assim, ela ganha um fôlego com o governo do PT, e agora sai num descalabro total em 2015, com a bancarrota do governo Dilma. Então, a política de conciliação de classes com a burguesia sai fortissimamente impactada nesse momento. Nós temos, nesse momento, uma esquerda frente populista, encabeçada pelo PT, que é o partido maior da esquerda, obviamente, extremamente enfraquecida em termos de força social. Ela é forte, obviamente, em termos de aparelhos, porque se encontra na fase terminal. Na fase inicial, robusta, ela era uma força social super poderosa. Tinha militantes para tudo lá, ela tinha sindicatos, dominava movimento negro, estudantil, dominava tudo. Agora, o domínio mais por aparatos. O domínio, tanto que militante, é super fraco. Então, em resumo, a política lulopetista, ou Frente Popular, de conciliação de classes com a burguesia, a esquerda socialista revolucionária deve repudiar. Abrir para o auditório, pessoal. Talvez, espera um pouquinho, talvez seja bom. Sim, vou enquadrar. Filmar. Prontinho, Pedro. Eu ia fazer algumas perguntas no comentário, eu vou até comentar sobre essa questão da pergunta desse rapaz de desvincular do lulopetismo, porque eu penso que o problema não é repudiar, não é uma questão de repudiar, que é colocado aí. É uma questão de denunciar as limitações dessa política e até das traições. Mas não tem como você se desvincular do lulapetismo. Porque nós que somos socialistas, não é a nossa vontade que está colocada, é a compreensão das massas. E as massas, nesse momento, elas ainda têm um setor expressivo que tem uma ilusão profunda no lulapetismo. Tanto assim que a imprensa não consegue esconder o fato de que o Lula está em primeiro lugar em mais de 35% da questão eleitoral, que envolve, obviamente, a dificuldade da mobilização real dos trabalhadores pela questão da política contra a reforma. Tá? Então, os trabalhadores estão extremamente presos a uma discussão ilusória, que é o problema das eleições. Né? E a Frente Popular ela faz esse desserviço. Mas ela faz esse desserviço porque ela ainda tem apego, as massas ainda têm apego ao lulapetismo. Então, no que pese, do ponto de vista político, isso está em estágio final, digamos assim, no sentido do sentimento das massas, ainda não. Eu acho que nós que somos socialistas, nós deveríamos lutar, jogar todas as nossas fichas e tentar desmistificar isso e trabalhar no sentido de uma política de luta pelo poder, né, colocando o problema da ditadura do proletariado, etc, etc. Bom, então acho que um problema que a gente tem aí, justamente nisso,
talvez tenha faltado na exposição do companheiro Alejandro a questão trabalhista, das relações do trabalho. Porque, por exemplo, colocou o problema do Janot, né, do Temer, da burguesia em si, das relações, etc. Mas nós precisaríamos de caracterizar, dentro do poder judiciário, que vem sendo blindado, etc., nós temos a figura do presidente do TST, o Ives Gandra Filho, que é o organizador da questão das relações da reforma trabalhista. Esse presidente do TST é o cara que forma o conjunto de juristas das empresas públicas, é ele que dá os cursos, as empresas públicas pagam a ele para dar os cursos de como privatizar as próprias empresas públicas, de como criar as condições de alimentar a burocracia, as burocracias, e de como inviabilizar os direitos dos trabalhadores, amarrando por 10, 15, 20 anos os processos trabalhistas. Então, quer dizer, acho que nós deveríamos entrar nesse viés, com uma palavra própria da classe trabalhadora, que esse detalhe talvez seja uma necessidade nossa de pesquisar e de expor, porque o movimento sindical, a burocracia, não expõe essa discussão, né? Não fala do TST, não mostra a podridão do judiciário com veemência, não abre esse debate de que, nas delações premiadas, não entra a discussão do judiciário que está por trás disso, que é o problema do bonapartismo, tem que ser vinculado ao judiciário. Mas cabe a nós destruir essa ideia de que o judiciário ele é correto, ele é sério, porque ele é 10.000 vezes pior que o parlamento. Ele é um órgão ultra mais atrasado, N vezes, do que o Congresso Nacional, né? Ele é monárquico. Então, nós precisaríamos debater essa questão do papel de freio, né, de confusão, de subordinação do judiciário ao imperialismo. O judiciário brasileiro não está amarrado com a burguesia nacional, nesse momento. Está atrelada diretamente com o imperialismo. Então, acho que esse é um papel que nós precisaríamos de debater, que eu vi que faltou na nossa exposição. A outra questão que eu acho que nós deveríamos discutir é o problema dos BRICS. Porque, na análise nossa, nós fazemos muita discussão com os Estados Unidos e, em parte, com a Europa. Mas, nesse momento, para nós, eu acho que está faltando fazer uma análise da importância da China, da Rússia, da Índia, do próprio Brasil, que estão tentando tirar o B dos BRICS, né? Porque, no processo capitalista, no que diz respeito à oligarquia financeira, os BRICS têm um controle financeiro muito maior do que o norte-americano nesse momento. E nos próximos anos, a se manter essa política, a China vai estar muito acima dos Estados Unidos. É uma discussão que tem que estar colocada, porque ela tem uma importância muito grande, o crescimento dela, que está colocado, mesmo com as contradições, por exemplo, da bolha, etc., mas nesse cenário que está sendo colocado pelos Estados Unidos e pela Europa, é como conter a China, para ela não entrar numa disputa mais organizada ainda. Mas aí conter a China tem que conter a Índia, tem que conter a Rússia. Por isso as contradições também do Oriente Médio, na Arábia Saudita, etc., etc. Porque toda essa discussão, o novo caminho da seda, quer dizer, essa discussão toda está muito atrelada. Talvez o grande problema do capitalismo hoje, a política norte-americana, é que ela não sabe o que fazer com a China.
Porque a China hoje não é só a China, são os BRICS. Então, como resolver esse problema? O grande nó, talvez, dela não estar dando uma resposta mais urgente à questão brasileira, é porque ela tem que resolver toda essa situação. Porque nos últimos 15 anos, tem uma política que foi amarrada entre China, Rússia, Índia e outros países em relação ao Brasil. Isso não está... Talvez a gente não esteja focando a necessidade de fazer uma leitura mais aprofundada desse outro lado. O que está havendo aí que está impactando nos Estados Unidos? Está impactando na Inglaterra, na Alemanha, porque está saindo do controle dessas potências essa discussão através da China, que está ganhando cada dia maior ascensão mundial. É uma pergunta até para a gente analisar, né? A gente viu que se formou um blocos da ala centro do regime em torno do tema. Mas, digamos assim, esses deputados, uma pergunta, esses deputados não podem votar a favor do impeachment do Temer, agora com o pedido do Rodrigo Janot, pensando que, como o Temer está queimado com a população e uma futura eleição direta ou indireta, ou uma eleição direta, se não é possível eles abandonar o barco, já que eles pensam em reeleição. Mais alguém? Vamos para as considerações aqui, então? Vamos fechar? Sobre essa questão dos BRICS, que é muito importante, do Judiciário e do Janot, eu gostaria de colocar um comum denominador para a gente refletir. Obviamente que é um negócio bem complexo, né? E a gente, nesse momento, o que menos devia se colocar é como dono da verdade. Deveria colocar reflexões para a gente poder estruturar uma política, né, nossa de atuação. E eu gostaria de colocar dois pontos de reflexão justamente para refletir em cima. Primeiro deles é o seguinte: a crise econômica, ela dá lugar à crise política, porque quando há uma crise econômica, o que é a crise econômica? O grande capital, ele tem mais dificuldade para salvar os lucros, e a classe operária, os trabalhadores, têm dificuldade para comer, porque eles podem perder o emprego, de acordo? Então, a luta fica mais acirrada. Isso acaba refletindo com que haja um grau de divisionismo, de divisão em tudo. Então, você pega, por exemplo, judiciário, ele é tudo que o PP falou, com certeza. Mas também tem que considerar que ele tem divisões. Por exemplo, Gilmar Mendes, ele é uma ala do judiciário. Lewandowski, ele é uma ala. Agora, Carmen Lúcia é uma outra ala. Aquele outro Barroso é uma outra ala. Fachin, entendeu? Você pega os vários componentes, são várias alas. E assim com tudo, você pega os partidos políticos, o Floresvaldo falou, se os deputados poderiam votar a favor do Janot. O problema, como está tudo dividido, e o negócio aí é a disputa pelo bolo, em algum momento a gente deu aquele exemplo lá do ninho de cobras. O capitalismo, um ninho de cobras, com cobras maiores e menores, tentando dividir o bolo de ratos. O que acontece? Deputado faz cálculo. Entendeu? Esse é o problema. Se ele abandonar o barco do Temer, o que ele tem a perder? Se oferecerem para ele a cadeia, não sei se vai ser tão simples eles votarem a favor do Rodrigo Janot. Aí que o negócio começa a ficar entravado. E o imperialismo não está dando a opção para esses deputados outra que a cadeia. Depois da delação da JBS ficou isso claro. E assim com tudo, ou seja,
está tudo dividido. Você pega o caso dos BRICS. Os BRICS também estão super divididos. É assim, não que esteja dividido. Tudo está junto e dividido ao mesmo tempo. Entendeu? É dialética isso aí. Eu salve-se quem puder. A China, por exemplo. A China é aliada super próxima agora da Rússia. Mas por que ela se aliou desse jeito da Rússia? Não era assim até 2009. Por conta da crise. O imperialismo agora tem menos o que oferecer para a Rússia. Por isso está aplicando sanções contra a Rússia uma atrás da outra. Aí, nisso aí, a Rússia tende a se juntar com os chineses. Mas, ao mesmo tempo, a China e a Rússia têm contradições sobre vários pontos. E tem proximidade sobre outros. Porque os dois estão tentando abocanhar uma parte do bolo, né? Aí, você vê a Arábia Saudita. Ela é um aliado super próximo dos Estados Unidos, mas também é um grande parceiro comercial da China. Importantíssimo. Israel. Israel é uma espécie de revólver dos Estados Unidos apontado contra a cabeça dos povos árabes no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a Rússia tem interesses comerciais muito grandes com Israel. Tem vários convênios. Então, é assim, é só negócios para esses caras. Um vale tudo. No capitalismo é isso. Para o grande capital é só negócio. Ele pode matar a tua mãe e no dia seguinte dar um beijo. É só negócios. Tudo que tiver em prol de salvar os lucros, é isso que eles vão fazer. Entendeu? E assim você vê nos vários setores da burguesia. Porque não pode esquecer que os BRICS também são burguesias locais. A burguesia chinesa é uma burguesia muito peculiar, porque ela é uma burguesia que ela tem como origem um Estado operário deformado. Ali nunca houve socialismo nenhum na China, mas houve uma ditadura do proletariado. A classe operária, encabeçada por um partido comunista, que era o Partido Comunista Chinês, em um país que era essencialmente camponês, tomou poder. Só que era um partido comunista com uma série de deficiências. E em um país ultra atrasado. Era atrasado, assim, a 20ª potência aquilo, um país super camponês. E, a partir daí, se formou uma burocracia, que nem se forma burocracia num sindicato, por exemplo, num momento de paralisia. É normal isso. Há menos movimentação, aí os mais espertalhões vão começar a se preocupar com o próprio umbigo normal, né? E, nesse sentido, a burocracia que nós temos hoje na Rússia, na China, é uma burocracia, e até uma burocracia que, em grande medida, é uma burguesia nacional, que ela depende, em grande medida também, de empresas nacionais gigantescas. Você pega aquelas empresas de petróleo, tipo a CNPOC, né? É uma empresa de petróleo chinesa, é a maior do mundo, gigantesca. Grandes empresas de construção, a Rosneft, que é uma empresa de petróleo russa, são empresas gigantescas e que você tem aí os chamados oligarcas, né? E esses oligarcas estão todos divididos também. E eles brigam contra o imperialismo, brigam entre si. No interior da Rússia, são 5 grupos que controlam, desses oligarcas, que controlam a Rússia. E disputam a negociação com os chineses, com o imperialismo, briga com o imperialismo. É um ninho de cobras. O Putin, no caso da Rússia, é uma espécie de Bonaparte, já estabelecido. Aquele Xi Jinping, da China, é a mesma coisa. Entendeu? Então, eu acho que é uma discussão que a gente nem tem condições de esgotar aqui, teria que avançar, discutir com uma série de detalhes, ângulos, que é coisa bem complexa, mas, como tendência geral, o que nós vemos é assim, só para finalizar a nossa palestra de hoje. O mundo está indo na direção de uma grande crise. Isso é um fato. Já não é mais nem tese, é uma tese factual, né?
Essa grande crise econômica está dando lugar a uma grande crise política. O imperialismo não tem saída para essa crise. Todos os planos já foram esgotados. Todos. Tudo que deu lugar à crise de 2008 está presente hoje, só que com 10 vezes mais força. A próxima crise que vai estourar, ela vai ser 10 vezes mais violenta que foi 2008. E o Brasil vai estar na pole position dessa crise, dessa vez. Esse é um outro ponto para ser considerado. A saída imperialista para a crise, sabe qual é que é? Só pode ser uma. Não tem outra, porque ele não conseguiu estruturar uma política econômica, em primeiro lugar, alternativa ao neoliberalismo. Teve o colapso do neoliberalismo em 2008 e ele não conseguiu colocar nada em pé. Aí, qual é a saída? Só pode ser uma. Porque ele não vai ficar esperando uma crise. Que só pode ser o seguinte: uma grande destruição de forças produtivas para que, depois, na reconstrução, o capitalismo tenha um fôlego de alguns anos. Crise se resolve só assim. E, para isso, precisaria controlar a classe operária, impedir que nisso se forme uma revolução. Para matar esses dois coelhos de uma cacetada só, que seria destruir forças produtivas para depois reconstruir e controlar a revolução, quais são as duas fórmulas mágicas? Que não são muito mágicas. Número 1, militarizar a economia. Do jeito que os Estados Unidos fizeram na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, onde uma General Motors não produzia carro, produzia Jeep, tanque de guerra, avião, canhão, esse tipo de coisa. E aí, militarizando a sociedade, é maravilha, não vai ter mais greve, todo mundo vai virar uma espécie de soldado. E não vai ser mais a justiça trabalhista, vai ser lá a corte marcial, justiça militar para todo lado. E você não militariza uma sociedade só por militarizar. Você militariza uma sociedade para levá-la para a guerra. Então, por isso que eu volto a insistir, a saída do imperialismo para a crise só pode ser uma guerra de grandes proporções, porque guerra para todo lado já tem. Nunca houve tanta guerra no mundo, em toda a história mundial, como nos últimos 30 anos. Está cheio de guerra para todo lado. Deveria refletir sobre isso. E a saída dos trabalhadores, da classe operária, só pode ser a revolução. E a revolução, quem vai fazer são os próprios trabalhadores, e o nosso papel, o papel dos revolucionários, é criar grupos, ou um grupo, o que for, de militantes sérios, disciplinados, que trabalhem em cima de uma política de agitação e propaganda em cima das massas, principalmente para disputar as massas dos partidos oportunistas, da esquerda, etc. Com isso, terminamos. Ok, boa noite.